Oi, meus amores! Voltamos agora, né, para nossa aulinha de ciências. Mas antes da gente dar início à nossa aulinha de hoje de ciências, primeiro nós iremos fazer a nossa correção da aula passada. Então, meus amores, peguem aí o livrinho de vocês de ciências e vamos lá fazer a nossa correção. Vamos então para a correção da página 21. Ouça a leitura das palavras e depois ilustre-as. Aqui vocês desenharam um sol, aqui um céu, aqui a terra, aqui o mar, aqui o passarinho e aqui o peixe. Correção da página 22. Ouça a leitura de um trecho do poema abaixo e faça o que se pede. Aí aqui, né, nós lemos o poema. Releia versos e faça um desenho para eles. Há coisas grandes, o que tem grande no nosso planeta, e há coisas que são pequenas, o que são pequenas. Então, aqui foi pessoal que vocês desenharam, né? Teve gente que desenhou árvore, aqui desenhou formiga, teve gente que desenhou montanhas, e aqui desenhou passarinhos. Então, isso aqui foi pessoal. Página 23. Marque com um X a figura que tem a forma parecida com o do planeta Terra. Aqui é a laranja, né? Porque ela é redonda. Observe as figuras e escreva o nome dos elementos presentes na Terra. Aqui, ar ou planta, planta ou solo, animais, água ou mar. Aqui, alimentos ou frutas. Então, essa foi a nossa correção. E aí, meus amores, fizeram a correção? Muito bem. Vamos, então, dar início à nossa aulinha de hoje sobre seres vivos e os elementos não vivos, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre os seres vivos. Os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Os seres vivos se reproduzem, ou seja, geram outros seres vivos parecidos com eles. Ou seja, eles têm filhotes. Ou então as plantinhas, né? Quando elas se reproduzem, elas dão origem ao que é os frutos. E nesses frutos ficam guardadas as sementes. E essas sementinhas, né, quando a gente planta, ou então quando ela cai no chão, ela vai dar origem a uma nova plantinha. Por isso que ela se reproduz. Os seres vivos, eles necessitam de água, de alimento, de energia para se manter vivos. A reprodução é uma das características comuns de todas as espécies de seres vivos. Os elementos não vivos. Os elementos não vivos são aqueles que não possuem vida, mas que fazem parte da natureza e é muito importante para todos os seres vivos. Por exemplo, a água, né? A água, ela é o quê? Fonte de vida. A gente não vive sem água. Nós, os seres humanos, assim também como todos os seres vivos. O ar também é muito importante para todos os seres vivos, mas ele não tem vida. As pedras elas não têm vida. Assim como o solo não tem vida, mas a gente planta a plantinha onde? No solo. Então as plantas precisam do solo, mas o solo ele não tem vida. Existem também alguns objetos, né, que foram criados por quem? Pelo homem, ou seja, por nós, como sapatos, computadores, brinquedos, carros. E esses objetos, eles têm vida? Não, mas ele ajuda quem? A todos nós, seres vivos. Os brinquedos, né? Bom, pra gente se divertir. Os sapatos nos ajudam, né, a não machucar os nossos pés. O computador, né, ajuda aí a vocês a estarem assistindo as videoaulas, assim como o celular, não é verdade? O carro nos leva de um lugar para o outro. Então, esses objetos, eles não têm vida,
Porém, eles, né, são muito importantes para todos nós, os seres vivos. Para vocês entenderem melhor sobre isso, eu preparei um vídeo, tá bom? Que eu vou estar explicando direitinho para vocês os seres vivos e os elementos não vivos. Então, prestem bastante atenção. Seres vivos e elementos sem vida. O planeta Terra, né? Ele é enorme e nele tem seres vivos e elementos sem vida. Os animais, as plantas, os insetos e as pessoas são seres vivos. Todos os seres vivos precisam respirar oxigênio, assim como os peixes respiram dentro da água. Os seres vivos também precisam se alimentar. Os seres vivos também precisam ingerir água e utiliza a água também para regar as plantas e usar na higiene, entre outras coisas. Durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes. É o que chamamos de reprodução. Olha lá, é quando tem os filhotes. Todos os seres vivos, né? Eles fazem a reprodução, também chamado de ciclo da vida. Olha aí, o gatinho nasce, ele cresce, ele vira adulto, ele namora, ele se reproduz, fica velhinho e morre. Esse é o ciclo da vida. Todos os seres vivos passam pelo ciclo da vida. O ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. Os animais e as plantas são seres vivos, pois nasce, cresce, reproduz. Olha lá, tem os filhotes. E as plantas, né? Ela tem os frutos. E os frutos guardam as sementes, que caem no solo e dão origem a uma nova planta se reproduzindo. Envelhece e morre. Os seres humanos também, olha, eles nascem, eles ficam criança, eles crescem, ficam jovens, ficam adultos e envelhecem e também morrem. Para guardar na memória, vamos ver se vocês aprenderam que são os seres vivos. Os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Precisam respirar, se alimentar, ingerir água e também faz a reprodução. Vamos agora falar sobre os elementos sem vida. Elementos sem vida são a água, o sol, a lua, a pedra, o solo, o arco-íris, o raio e a estrela. A pedra, ela precisa de água para viver? A pedra, ela precisa de comida? Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e morre? Não, mas ela é um elemento da natureza, assim como o sol. O sol também, ele não tem vida, mas ele é importante para todos os seres vivos. Assim como a água. A água, ela não tem vida, mas os seres vivos precisam da água para viver. Então, esses elementos pertencem à natureza, são elementos naturais
que não têm vida, ou seja, são elementos não vivos. Os elementos não vivos, componentes da natureza. Vamos lembrar quais são? O sol, a pedra, o solo, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são componentes naturais, ou seja, existem na natureza e não têm vida. Elementos não vivos construídos, ou seja, os componentes construídos pelos animais. Os animais constroem a sua moradia. A teia de aranha, ela não tem vida, mas foi quem? A aranha que construiu. A casinha do João de Barro, a casinha dele, não tem vida, mas foi ele que construiu. Então, são elementos construídos pelos animais que não têm vida. Os animais têm vida, mas o que eles constroem não tem vida. Elementos não vivos, componentes construídos pelo ser humano. Ó, nós também, né? Nós construímos casas. As casas têm vida? Não, mas é importante para todos nós seres vivos. O barco, a bola, o vaso, a xícara, o remédio, são tudo componentes que foi quem que construiu? Os seres humanos. Porém, esses componentes não têm vida. Elementos não vivos. Vamos lá? Componentes naturais são os que pertencem à natureza. O sol, a lua, o arco-íris, a pedra, o raio, a estrela, a água e o solo, o vento, o fogo, o ar, são componentes naturais que não têm vida. Vamos ver agora os componentes construídos pelos animais, as suas moradias, né? O ninho, a teia, a colmeia, elas foram construídas pelos animais, mas não tem vida esses componentes que eles construíram. Assim como os seres humanos, né? Constrói bicicleta, roupa, livros, brinquedos, carro, casa. Foram construídos pelos seres humanos, mas não têm vida. Beijo, meus amores. E aí, meus amores, viram lá os nossos seres vivos e os nossos elementos não vivos? Olha aqui, olha, eu tenho 2 seres vivos aqui em casa, olha, 2 calopsitas. As calopsitas, né, são passarinhos, são seres vivos. Assim também, olha, como a planta. Olha aqui, ó, a plantinha também é um ser vivo. Então, os animais e as plantas e nós, os seres humanos, somos seres vivos. Agora, meus amores, olha só. A boneca, o copo e a escova são alguns exemplos, né, de elementos que não têm vida. Então, os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E os seres vivos também precisam de alimentos, eles respiram, eles se reproduzem. Já os elementos não vivos, né, eles não fazem nada disso, mas também são muito importantes para todos nós, os seres vivos. Então, agora, né, que vocês aprenderam sobre os seres vivos e os elementos não vivos, vamos fazer a nossa atividade de hoje. Peguem aí o livrinho de vocês de ciências e vamos fazer a nossa atividade. Então, meus amores, pegaram o livrinho de vocês de ciências, vamos para a nossa atividade da página 29. Número 1. Marque com o X ao lado das figuras, indicando se os seres vivos ou elementos não vivos. Então, vamos lá. Os livros aí, eles são seres vivos ou elementos não vivos? Muito bem, não vivos. O cachorro, ser vivo ou elemento não vivo? Ser vivo. A boneca, ser vivo ou elemento não vivo? Elemento não vivo.
E aí a planta é um ser vivo ou é um elemento não vivo? É um ser vivo, muito bem. Quais seres vivos foram mostrados na questão anterior? Então, quais foram os seres vivos? Foram o cão e a planta. Muito bem. Página 30. Agora, complete a frase a seguir. Os seres vivos são chamados assim porque nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, vocês vão completar com a palavra nascem e crescem. 4. Numere as imagens de acordo com as etapas da vida do gato. Número 1 para o nascimento. Onde que está aparecendo aí o nascimento? Número 2 para ele crescendo. Número 3 para ele se reproduzindo, ou seja, tendo filhotinhos. E número 4, ele morre. Na sua casa, há algum animal de estimação? Caso sim, escreva o nome dele. Aqui em casa, né, como eu mostrei para vocês, eu tenho 2 calopsitas. E aí, na casa de vocês, qual é o animalzinho de estimação que vocês têm? Escrevam aí, tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa atividade de hoje de ciências. Na próxima aula, a tia Cris irá fazer a correção. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!